Olá! Hoje a gente vai falar sobre a ciência de transformar negócios. É sobre isso. A gente vai mergulhar num método muito prático para transformar aquele caos operacional do dia a dia em pura organização e eficiência. O objetivo aqui, olha, é bem claro: redesenhar a forma de trabalhar para gerar resultados que, nossa, realmente fazem a diferença. Pois é, atrasos, reclamações, aquela sensação de desorganização. Se isso soa familiar, é porque é um problema comum. Mas olha, uma coisa importante: isso não é só um problema do dia a dia. São sintomas, sabe? Sintomas de processos que estão quebrados, que estão literalmente comendo tempo, dinheiro e, claro, a paciência dos clientes. Mas calma, a boa notícia é que tem um método para a gente atacar a causa raiz de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, né? O diagnóstico do cenário inicial. A gente chama essa fase de o caos dos processos. É o ponto de partida para muita, mas muita empresa mesmo. Sabe aquele ambiente onde a operação parece que tem vida própria? E vamos combinar, nem sempre de um jeito bom. Olha só, o contraste é gritante. De um lado a gente tem o caos. Equipes que só reagem, que vivem para apagar incêndio, presas em processos manuais, sem nenhum dado para entender o que está acontecendo de verdade. Agora, do outro lado, a gente tem a ordem. Uma operação proativa, que usa automação, que usa dados para tomar as melhores decisões e que está sempre melhorando. A nossa jornada aqui é justamente essa: sair desse caos e chegar nessa ordem. Tá, mas como é que se faz essa transição? Não é mágica, gente, é método. Pura e simplesmente método. Essa transformação toda exige um caminho claro, sabe? Um passo a passo que guia a gente do estado atual, que a gente chama de as-is, para aquele estado futuro que todo mundo quer, o to be. E o método é esse aqui, olha só. 4 etapas bem diretas. Primeiro, a gente diagnostica a realidade, sem filtros, sem maquiagem. Onde é que estão os gargalos? Depois, o passo 2. A gente redesenha o futuro, projeta aquele fluxo ideal. Terceiro, implementar. Mas de forma inteligente, sabe? Com projetos piloto para a gente testar e aprender no caminho. E por último, mas não menos importante, controlar com indicadores, os famosos KPIs, para garantir que essa melhoria não seja só um evento isolado, mas sim um ciclo que nunca para. Ok, para a gente poder avançar, tem um conceito que é fundamental entender. É o tal do SLA, ou Acordo de Nível de Serviço. Pensa nele como se fosse a promessa oficial que a empresa faz. Pode ser o prazo de entrega para um cliente ou o tempo de resposta para uma outra área da própria empresa. O ponto é, definir e, claro, cumprir esses SLAs é a base, o alicerce de qualquer processo confiável. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos para a prática, porque é lá que a mágica, ou melhor, o método, acontece de verdade. Vamos dar uma olhada no caso da Giga Eletro. Era uma empresa que, olha, vivia um verdadeiro caos no atendimento ao cliente e decidiu que era hora de redesenhar tudo, do zero. E o ponto de partida deles foi um objetivo muito, mas muito claro. Não era só sobre ser mais rápido. Era sobre criar uma experiência melhor para o cliente, sabe? Com mais eficiência, mais organização. E essa clareza, gente, é absolutamente crucial para qualquer projeto de mudança dar certo. E eles começaram com uma meta bem ousada, viu? Reduzir o tempo médio de atendimento para menos de 3 minutos. Pensa só, isso força todo mundo a buscar a máxima eficiência em cada interação. Só que velocidade não adianta nada sem qualidade, certo? Então, a segunda meta era sobre eficácia. Resolver pelo menos 70% dos problemas logo no primeiro contato. Qual era o objetivo aqui? Acabar com aquela frustração enorme do cliente ter que ficar ligando de novo, e de novo, e de novo. E para fechar, a meta que amarra tudo isso: alcançar 85% ou mais de satisfação do cliente. Porque no fim das contas, de que adianta ser rápido e eficiente se o cliente não percebe o valor, se ele não fica feliz com o resultado, né? E aqui a gente tem a fotografia perfeita daquele caos que a gente falou lá no começo. Na Giga Eletro, o processo antigo era isso aí, totalmente reativo. As solicitações caíam numa fila genérica, os agentes não tinham autonomia nenhuma e tudo era controlado por e-mail e planilha. Era literalmente a receita do desastre, perfeita para gerar erros e atrasos. Então qual foi a solução? Passou, principalmente, por redefinir quem faz o quê. O atendimento de nível 1, por exemplo, ganhou aquela meta clara de resolver 70% dos casos. O pessoal do back-office passou a trabalhar com SLAs bem definidos. E aí surgiram papéis novos, como o dono do processo, uma pessoa focada só em gerenciar os indicadores. A lógica é simples: clareza de papéis gera responsabilidade.
Agora, eu sei o que pode estar passando pela cabeça de muita gente. Ah, legal, mas isso aí funciona para uma empresa gigante de eletrodomésticos. E para o meu negócio, que é diferente? Ótima pergunta. Vamos ver agora como esse mesmíssimo método se aplica em cenários, olha, completamente diferentes. Primeiro exemplo, um varejista de colchões. A grande dor de cabeça deles era a entrega. A meta, 95% das entregas feitas no prazo. E as ações foram super diretas. Otimizar as rotas de entrega, integrar os sistemas para todo mundo ter a mesma informação, criar checklists para expedição e montagem não terem erro e, claro, fechar SLAs sérios com as transportadoras. Percebe? O método é o mesmo, só a aplicação que é personalizada. Agora, e numa padaria? Vamos para um cenário totalmente diferente. Aqui, o foco muda completamente. Vai para a produção. A meta era reduzir o desperdício para menos de 2%. E como eles fizeram isso? Com fichas técnicas para todas as receitas, para tudo sair igual sempre, com planejamento de produção diário para não sobrar nem faltar pão, e com aquelas reuniões rápidas de 10 minutos só para alinhar a equipe. De novo, os mesmos princípios: diagnosticar, redesenhar, implementar e controlar. Então, no final das contas, qual é a grande lição disso tudo? É que a transformação de processos não é, e eu repito, não é um projeto de tecnologia, é um projeto de gestão. E o mais importante de tudo, existe um roteiro bem prático para começar a fazer isso acontecer. E esse roteiro aqui, ele serve para desmistificar a implementação. Olha só como é factível. Nas primeiras 2 semanas, a gente mapeia o processo e define as metas. Nas 3 semanas seguintes, a gente cria os padrões, os scripts, os checklists, treina a equipe e já roda um projeto piloto. Da 6ª à 8ª semana, é hora de analisar os resultados desse piloto, ajustar o que for preciso e começar a expandir. E a partir da 9ª semana? Aí o processo entra no ritmo, com auditorias, rotinas de gestão e melhoria contínua. É uma abordagem super organizada e focada em aprender rápido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, do caso da Giga Eletro até o da padaria, pare e pense um pouco. Qual processo, aí no seu mundo, no seu trabalho, está gritando por uma transformação? O caos, ele pode sim ser transformado em ordem. O método? Bom, o método está aqui. O primeiro passo agora é a decisão de começar.